Pessoal do segundo ano, bom, conforme prometido para vocês, eu ia gravar os 3 últimos módulos da frente 1, tá? Da nossa apostila, que são referentes à termologia. É uma parte mais teórica sobre termologia, tá? Então, no caso aqui, a gente vai estar falando de transferência de calor por 3 formas: condução, convecção e irradiação, tá? Primeira coisa, então, nós vamos falar do calor por condução. Só relembrando, calor é a designação, né, é o nome que a gente dá para energia térmica que passa espontaneamente de um corpo mais quente para um corpo mais frio, ou seja, de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura, tá? Bom, o que significa conduzir calor? Vamos imaginar a situação em que eu tenha, por exemplo, uma barra metálica, né? Um condutor de calor, no caso um sólido, tá? O calor por condução, ele precisa de um meio material para estar se propagando. Então, pode ser um sólido, pode ser um líquido, pode ser até um meio gasoso, mas não pode ser o vácuo. Ele precisa de um meio material para se propagar, tá? Então, no meu exemplo aqui, imagina que eu estou aquecendo uma barra metálica. E o que vai acontecer? Como que é dado a condução de calor? No caso aqui, o aquecimento vai aumentar o grau de agitação das moléculas que compõem esse corpo. Então, uma molécula vai ficar agitada, vai agitar a vizinha dela, que vai assim agitando a vizinha, e assim sucessivamente, até que todo o material receba o calor desse corpo, tá? Então, na verdade, o que a gente está tendo aqui? Um fluxo de calor, tá? Um aquecimento, ele vai gerar um fluxo de calor. Num instante de tempo em que você começa o aquecimento, você tem uma extremidade muito mais quente do que a outra, tá? Porém, esse calor vai ser transmitido molécula por molécula até que todo o corpo esteja aí numa mesma temperatura, tá? Então, a gente define a grandeza fluxo, tá? Fluxo de calor, ele tem o símbolo que é o φ. A unidade de medida de fluxo é joule por segundo ou caloria por segundo. Então, pela unidade de medida, você já tem uma ideia de como que é a equação que descreve o fluxo, tá? É uma unidade de calor por uma unidade de tempo. Fluxo, você pode pensar assim, fluxo de pessoas, fluxo de carros, tá? O que é o fluxo de carros numa avenida, por exemplo? É a quantidade de carros que passa numa avenida num dado instante de tempo, tá? Então, o fluxo de calor é a quantidade de calor que foi fornecida por material em função do intervalo de tempo, tá? Falando um pouquinho mais de gradiente de calor, a gente pode escrever a equação de Fourier, tá? Bom, na equação de Fourier, a gente vai ter o gradiente de temperatura. Então, como eu disse para vocês, quando eu começo a aquecer um material, que vai acontecer aí, né, as extremidades que tá no aquecimento, ela vai ficar mais quente e a extremidade mais distante vai estar numa temperatura menor. Dependendo do tipo de material, tá, eu vou ter situações diferentes. Por exemplo, se eu aquecer o metal vai chegar num determinado quantidade de calor que eu não vou mais conseguir segurar, senão eu vou queimar minha mão. Compensação, se eu pegar um bastão de madeira, a ponta vai aquecer muito, que vai até pegar fogo, mas eu consigo ficar segurando do outro lado sem queimar minha mão. Isso tudo tem a ver com condutividade, tá? Eu falei aqui, condutividade, tá? Como que eu posso definir um gradiente de temperatura, uma diferença de temperatura? Eu posso tirar a temperatura maior da temperatura menor e dividir isso pelo tamanho do condutor. O D seria o tamanho, tá? Seria essa distância aqui, ó, né? O tamanho do condutor que eu tô levando em consideração, tá bom? Bom, continuando, como eu falei pra vocês,
a grandeza fluxo, ela também pode ser representada por uma outra equação. Ela pode ser calor pelo tempo, mas ela também pode ser dada por uma equação em que eu vou levar em consideração o material do qual a barra é feita. Isso influencia no fluxo de calor. Como eu disse, a madeira tem diferença do metal, tá? A área desse material também influencia na quantidade de calor que está passando. A variação de temperatura dividida pela distância, tá? Na verdade, se você ver aqui, ó, variação de temperatura pela distância, nada mais é do que o gradiente, tá? É o G aqui que eu tô chamando de gradiente de temperatura. Bom, essa constante K, que depende do material do qual é feita a barra, ela é chamada de condutividade térmica, tá? Quanto maior o valor dessa constante, significa que mais esse material tende a espalhar calor, a conduzir o calor, ok? Bom, gente, continuando o vídeo, os fenômenos de condução de calor, agora eu vou falar um pouquinho da calor por convecção. Bom, convecção eu também preciso aqui, tá, de um meio material. Geralmente, a gente trabalha com calor por convecção nos fluidos. Os fluidos, o que são fluidos? São líquidos e gases, tá? Definição de fluido, são líquidos e gases, ok? Então, imagina que você tenha colocado aí no seu fogão uma certa quantidade de água para ser aquecida, tá? Então, faltou desenhar aqui, né, o aquecimento. O que vai acontecer? Uma movimentação dessa água. Você vai começar a observar que antes das bolhas serem formadas, antes de entrar em ebulição a água, ela forma umas ondas, né? Forma um movimento. O que esse movimento significa? Significa que a água que está aqui no fundo, portanto, está numa temperatura maior, ela tende a vir para a superfície, e a água da superfície que está mais fria tende a vir para o fundo no movimento cíclico. Esse movimento de convecção, tá? Significa que o que é mais quente, né? O que está numa maior temperatura sobe e o que está numa menor temperatura desce. É sempre assim o fluxo, tá? Outra coisa que você pode pensar quando fala em convecção é num ar-condicionado ou no aquecedor. Por que o correto do ar-condicionado é ser instalado na parte de cima das casas? Porque o ar frio, ele tende sempre a descer, e o ar quente dos aquecedores tende a subir. Lógico que você não vai ligar ao mesmo tempo um ar-condicionado e um aquecedor. Eu fiz um desenho aqui só didático, né, para mostrar para você. Bom, por que o ar frio desce e o ar quente sobe? Isso tem a ver com densidade, tá? Então, toda variação de temperatura é acompanhada de uma variação de volume, tá? Então, quanto maior a temperatura, você tem que lembrar sempre, maior a agitação das partículas. Ou seja, maior a temperatura, maior o volume que vai ser ocupado por essa massa que está sendo aquecida. Se o volume aumenta, o que está acontecendo com a densidade? O volume e a densidade são grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior o volume, menor a densidade, tá? Se é menos denso, o que vai acontecer? Tende a ir para cima. O menos denso sobe e o mais denso desce. Então, aquilo que ocupa maior volume é menos denso. O ar quente ocupa maior volume. Ele é menos denso, ele tende a subir. E o ar frio? O ar frio ocupa menor volume, ele tende a descer, tá? E agora falar um pouquinho para vocês também das brisas, tá? O fenômeno das brisas que a gente observa quando vai na praia. Bom, então, a capacidade calorífica da areia e da água do mar
é diferente. Por que que eu tô tratando aqui desse conteúdo? Tratando desse conteúdo porque ele costuma cair bastante em vestibular, tá? Então, nós vamos falar aqui no próximo vídeo das brisas, da garrafa térmica e depois da irradiação.